Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar aqui um novo quadro no canal e eu tô muito feliz porque é um quadro que eu sempre quis ter dentro do canal no YouTube. O tema do quadro é o que a Bíblia diz e é um tema muito especial para mim, porque eu gosto muito de estudar a Bíblia, gosto muito de ler a Bíblia. Não é fácil ler a Bíblia, a gente encontra muitas dificuldades, porque realmente é algo muito trabalhoso de você ler e muitas vezes até de entender, mas tenho certeza que vale cada segundo que você passa lendo a Bíblia, porque realmente você adquire conhecimento, sabedoria, graça, você aumenta a sua fé. Esse quadro, eu optei por começar com esse tema que vocês já devem ter visto na descrição, porque é um tema muito polêmico. Todos os outros assuntos que envolvem esse tema são muito importantes para nós entendermos como lidar com certas coisas. Eu pretendo colocar todos os meses e escolher alguns temas específicos para que a gente possa falar, né? Temas que permeiam a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina, para que a gente tenha um conhecimento, né, sobre esses temas. E pode ter certeza que quando eu for lendo aqui junto com vocês, eu também vou estar aprendendo muito sobre esses temas, porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar informações para que todos nós cresçamos, né? Como a gente encontra aquele versículo na Bíblia, cresçamos na graça e no conhecimento. O tema, então, como eu falei para vocês, hoje é o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Antes de mais nada, eu só queria falar um pouquinho com vocês sobre a Bíblia em si. A Bíblia, ela está no ranking do livro mais vendido no mundo desde quando começou a ser publicado. A Bíblia é um compilado de vários livros dentro de um livro só. A gente vai encontrar livros que podem ser históricos, proféticos, poéticos, livros que falam sobre romance, livros que falam sobre guerra, livros de autoajuda. A gente vai encontrar livros variados dentro de um só. E ela é dividida em testamentos. Nós temos o Antigo Testamento com 39 livros e nós temos um Novo Testamento com 27. Juntando, são 66 livros no total. Dentro desses livros, a gente pode encontrar informações valiosíssimas para a nossa vida. Eu queria só falar para vocês sobre a Escola Bíblica Dominical. Este trimestre nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. E é um tema muito convidativo, porque vai falar exatamente sobre a Bíblia Sagrada. Então, caso você queira visitar uma igreja, você pode com certeza ir na escola dominical que acontece nos domingos pela manhã. É um espaço na igreja onde nós temos para perguntar, tirar as nossas dúvidas sobre os temas que são lecionados, tá bom? Então fica aqui já o convite para você. Hoje especialmente, porque pode ser que nos próximos eu altere, eu vou usar aqui então duas versões. A primeira vai ser a Bíblia Mensagem, que tem a versão contemporânea, e o segundo, né, a segunda versão vai ser esta daqui, que é a versão da NVI, a nova versão internacional. Parece ser um tema simples, mas na verdade, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente está entrando em um campo muito minado, porque eu não sei se você já teve a experiência de entrar em uma conversa falando sobre dinheiro. A gente vê reações diversas das pessoas, né? Algumas pessoas criticam, mas o certo é que quando a gente fala sobre esse tema, nós iremos analisar que é um assunto que engloba muitos outros. Tem um ranking de motivos que levam um casamento ao divórcio. Eu estudo muito essa área, eu gosto de estudar sobre relacionamentos. E dentro desse ranking eu vi que os problemas financeiros gerados por dinheiro ou a falta da comunicação pelo dinheiro é um dos temas que mais levam o casamento ao divórcio. Isso é muito sério, né? A gente pensa que dinheiro é algo tão fácil, né, de lidar, mas não é, é um tema muito complexo. Então, se esse pode ser um motivo de um casamento vir ao divórcio, de vir à separação, a gente tem que falar e analisar sobre esse tema, nada melhor do que a luz da Bíblia, porque ela tem resposta para tudo. A palavra dinheiro, ela tem uma origem um pouco controversa. Se você pesquisar e colocar no Google, você vai encontrar muitas informações sobre essa palavra, né? Alguns falam que foram os romanos que criaram a palavra dinheiro em si, que vinha, né, lá do latim de denários. Se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo, a gente vai lá para o hebraico, a gente encontra a palavra kesev, que é uma palavra que tem a origem em um verbo, que é o verbo desejar, querer algo, ansiar por alguma coisa.
Então o dinheiro tem as suas origens muito distintas conforme as culturas elas foram se ampliando. A gente vai encontrar também a palavra mamon na Bíblia, que é para se referir às riquezas. E na Bíblia a gente vai encontrar uma palavra que se chama avareza. Avareza é uma palavra que ela é muito perigosa. É o amor exacerbado ao dinheiro. É quase uma obsessão pelo dinheiro. Já os judeus, eles usam essa palavra kesev, que vem do verbo desejar, como algo bom, né? Como se fosse bênçãos. Então são muitos caminhos, né? Muitas ramificações em um assunto só. Dinheiro também ele pode ser conhecido, ele pode ser considerado um poder. Por isso que muitas vezes em jornais ou até mesmo em algumas reportagens a gente vai encontrar alguém citando alguém que tem dinheiro como alguém que tem poder aquisitivo. Quem tem poder, a gente sabe que é uma pessoa que ela pode fazer muitas coisas, ela tem uma certa liberdade para fazer as coisas. Eu queria contar só uma história uma vez que eu ouvi na escola bíblica dominical. Teve um professor que ele deu o seguinte exemplo de duas pessoas. Uma pessoa que não tem poder aquisitivo, que não tem tanto dinheiro, resolve viajar. E durante essa viagem, essa pessoa se perde num lugar, um lugar muito desconhecido, idioma desconhecido, cultura diferente. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela entra em desespero porque, afinal de contas, como que ela vai resolver aquela situação se ela não tem um poder aquisitivo? Pode encontrar dificuldades para sobreviver. Agora, pegue o exemplo de uma pessoa que tem dinheiro e ela viaja e também se perde. Uma pessoa que tem muito dinheiro e ela viaja e ela, por algum motivo, se perdeu, ela não entra tanto em desespero assim, porque ela tem poder para mudar aquela situação. Eu vou começar então a falar com vocês um pouco sobre uns versículos que eu acho chave para esse tema. Vamos descobrir então o que a Bíblia diz. Primeiro versículo que eu vou falar com vocês se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segundo essa palavra aqui que nós lemos, o primeiro versículo, para descobrir o que a Bíblia diz, todo mal, qualquer mal que você veja, ele tem uma origem. E a origem aqui, segundo a Bíblia, é causada por alguém que colocou um amor exacerbado ao dinheiro. A raiz desse problema pode ser o amor ao dinheiro de alguém na situação. Qualquer assunto que você lembrar, pode ser, por exemplo, as guerras, né? Pode ser as adversidades, pode ser a separação. A raiz deste mal pode ser o amor ao dinheiro. E se você analisar um pouco mais ainda, você vai ver que sempre a raiz ela está o quê? Escondida, ela está embaixo da terra. A gente não consegue visualizar a raiz de uma árvore. Então, quando a gente for ver a causa, né, o problema de alguma coisa, a gente não consegue se deparar muitas vezes que o problema está escondido. Vamos analisar. O problema que nós estamos passando, qual que é o motivo? Qual que é a raiz disso? Será que não é a falta de conversação sobre o dinheiro, sobre o uso do dinheiro? Continuando este versículo, a gente vai encontrar também a seguinte explicação. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É aquela corrida exacerbada por querer dinheiro, por querer tanto, né, estar rodeado e cercado de dinheiro, que acaba se perdendo. Outro versículo que eu quero falar com vocês, e só um alerta, né, sobre os perigos do dinheiro. A gente vai falar sobre todas as coisas que envolvem o dinheiro, não somente as coisas ruins. Já já a gente vai falar também um pouquinho sobre as coisas boas que nós temos, né? A Bíblia até, inclusive, nos aconselha, né? Analisar tudo. Retende o bem. Eclesiastes 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ou seja, né? Quem muito quer, nada tem. A gente já viu que se a gente amar o dinheiro, a gente nunca vai ter o suficiente. Um outro versículo que eu vou trazer aqui para vocês está localizado em Mateus, capítulo 19, e o versículo 23, que nos fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Esse rico aqui é aquele que se apega ao dinheiro, né? Porque a Bíblia em si, ela não diz que todo rico vai ficar fora do reino de Deus. Não é generalizado.
né? Mas fala que o contexto vai explicar que é o jovem rico que está aqui neste caminho. Ele não quis deixar as riquezas de lado para servir ao mestre. Então, esse amor que ele teve pelo dinheiro deixou ele fora do reino de Deus. Mais um versículo para nós entendermos, Lucas 6:24. Mas ai de vós, os ricos, pois já receberam sua consolação. Esse versículo tem base em outro, que está localizado em Mateus 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, né, a pessoa que quer ser rico, muito rico na terra, se apega a isso e acabam já tendo a sua parte, a sua recompensa aqui. Por exemplo, se alguém angaria muito fama aqui na terra, consequentemente, já tem o seu galardão aqui também. E aí Jesus fala que a gente não pode buscar essas coisas aqui. A gente tem que colocar o nosso tesouro, o nosso reconhecimento vai ser lá no céu. E não vai ser aqui entre os homens. E quem é reconhecido aqui já tem o seu galardão. O que a Bíblia diz sobre riquezas, né, dinheiro e amizade? Acho que a história do filho pródigo talvez seja o mais conhecido. Pegou a sua riqueza, a sua parte e foi se divertir com os amigos. Você pode encontrar então a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, né, onde vai falar que quando ele não tinha mais renda, dinheiro, ele então foi fazer o quê? Voltou para o seu pai, porque os amigos lhe abandonaram. Não tinha mais o que lhes oferecer. Amizade e dinheiro também é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Tem pessoas que muitas vezes cercam alguém porque essa pessoa tem condições, porque ela tem dinheiro. Tem versículos falando sobre isso para que nós consigamos entender melhor. Então vamos aqui, Lucas 16, versículo 9, que nos diz assim: Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E continua aqui embaixo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Depois nós temos Provérbios, capítulo 13. Provérbios, inclusive, tem muitos versículos. Eu poderia aqui ler mais de 20 versículos facilmente falando sobre riqueza. Provérbios 13, capítulo 7. Alguns fingem que são ricos e não têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Aqui fala novamente sobre a questão de amizade, de se mostrar para a sociedade, né? Isso é uma realidade hoje em dia. Tem muitas pessoas que compram coisas, muitas vezes não tendo condições de pagar, somente para ter o status social. E nós muitas vezes olhamos para o dinheiro como uma segurança. A gente tem dinheiro, a gente se sente seguro. Só que a gente não pode se esquecer de que o dinheiro é algo passageiro, é algo que passa. Quando você tem dinheiro, você nunca fica segurando ele na mão. Ele sempre está passando pela sua mão, indo em outra direção. Como você vai ter segurança em algo que é passageiro, em algo que passa? Então, aqui tem alguns versículos que eu quero citar para vocês, para nós entendermos também. Eclesiastes, novamente, capítulo 7, versículo 12, que vai falar a seguinte palavra: A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E a vantagem, né, do conhecimento é que ela preserva a vida, né? Ela é muito mais vantajosa de se ter. Eclesiastes 10, versículo 19, que nos diz: O banquete é feito para se divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Novamente, o dinheiro comprando aqui a diversão, né? Comprando algo que é passageiro. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o salário. Tem um versículo na Bíblia também que fala que quem não trabalha não come, né? Então a gente precisa trabalhar para poder ter o dinheiro como algo sustentável, né? Como algo que venha fazer com que a gente sobreviva. Tem um versículo na Bíblia também que é muito interessante, quando a gente vai falar de trabalho e dinheiro, que está em 1 Timóteo 5,18, né? Digno é o trabalhador de receber o seu salário. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando também de algo muito importante, que é a sobrevivência. Provérbios 27 e versículo 24, que nos diz assim: Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passa de uma geração a outra. As riquezas não duram para sempre. Eclesiastes 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes,
a casa tem goteiras, tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso sustento, mas levando em consideração que ter dinheiro não significa segurança. Além disso, vamos falar de coisas boas que o dinheiro pode ter. A gente já viu que o dinheiro, amor ao dinheiro é perigosíssimo. O ter dinheiro não é de todo ruim quando é usado com sabedoria. Por isso que a Bíblia fala, sabedoria é melhor do que o dinheiro, porque tendo sabedoria a gente sabe como usar o dinheiro. Eclesiastes capítulo 5 tem uma palavra que eu gosto demais de ler. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e a capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha que interessante essa palavra. Então, ter riquezas, usufruir delas, usá-la com sabedoria, é um presente de Deus. É algo que Deus pode conceder a alguém. Então, ter riqueza não é algo ruim, não é algo que vai te impedir de alcançar as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito e eu quero ler para vocês aqui. Davi passou por um sufoco quando ele foi numerar o povo, né? Deus pediu para ele não numerar, não contar, não fazer a contagem do povo para ir à guerra, mas Davi foi rebelde e ele foi lá e contou. Depois de Deus castigar o povo, Deus enviar um anjo homicida, Davi se arrependeu e ele falou: vou ter que oferecer algo a Deus porque ele teve misericórdia, porque o meu pecado foi tão grande que eu preciso oferecer a Deus. Então ele decidiu construir um altar e ele foi lá e fez o seguinte. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi então obedeceu, subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Porém, o rei disse a Araúna: não. Porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Esse versículo eu já li algumas vezes na igreja quando foi me dada a oportunidade, porque eu acho muito interessante o cuidado de Davi quando ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Ele poderia simplesmente dizer a Araúna: olha, glória a Deus, você está me presenteando, que maravilha. Mas Davi, ele sabia que tinha um compromisso com Deus e ele queria oferecer algo de coração ao Senhor. Então ele falou: eu irei comprá-lo, porque eu não posso oferecer ao Senhor, eu não irei oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Então, para nós oferecermos ao Senhor muitas vezes um sacrifício, né, uma oferta alçada ao Senhor, a gente precisa ter condições. Ah, mas e quanto a mulher lá da oferta? Também, né? A Bíblia é muito enfática quando diz que ofereça a cada um aquilo que propôs no seu coração. E Deus conhece, Deus sabe que nós devemos e podemos muitas vezes oferecer algo que nos custe alguma coisa. Então, é importante ter riquezas e saber usá-la, ter sabedoria para usá-la. Outros versículos ainda que falam sobre dinheiro, né, que são temas diversos, a gente pode encontrar também nesses seguintes versículos. Salmos 37, versículo 16, que fala: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Também nós temos Provérbios 11:4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Também a gente encontra Mateus 6:24, nós já citamos em contextos aqui também no nosso comentário, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões citam Mamon.
E também nós vamos encontrar Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Também nós encontramos algumas citações em Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Também nós temos Salmo 112, dos 5 ao 6. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Eclesiastes 5:12. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Também nós vamos encontrar uma citação em Provérbios 15:16. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que grande. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Eclesiastes 5, do 13 ao 15. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que ele nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Também nós vamos encontrar Mateus 6:19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Também nós vamos encontrar uma citação, Provérbios 10:4. Provérbios tem muitos versículos que falam sobre esse tema. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Também nós vamos encontrar Jó falando sobre esse tema no capítulo 36, do 18 ao 19. Cuidado! Que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Olha que palavra para ser meditada, hein? Provérbios 13:8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Provérbios 22:1. Provérbios novamente. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Olha que versículo maravilhoso. São alguns temas que falam também sobre o dinheiro e que também é válido o comentário, mas eu acredito que são versículos que eu citei aqui agora que são muito claros, né? Não é necessário fazer um destrinchamento, né? Porque a gente consegue entender com facilidade. Eu queria só citar novamente mais um versículo aqui para vocês, que está em Hebreus 13:5, que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esses são alguns versículos que eu queria citar também além. Eu quero encerrar este primeiro que a Bíblia diz no mesmo capítulo que nós começamos. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 17. Um conselho para quem tem riquezas. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse é o conselho final que nós vamos deixar aqui para o quadro que a Bíblia diz sobre dinheiro. A Bíblia não condena a riqueza, não condena dinheiro, mas ela traz para nós alguns exemplos, né, do amor exagerado ao dinheiro, à avareza. Ela também nos dá alguns alertas sobre coisas que podem acontecer por este amor ao dinheiro, né, amizade, coisas que podem acontecer por mau uso do dinheiro. Também nos faz um alerta para nós buscarmos sabedoria para utilizar o dinheiro. E também nos fala sobre
honrar os nossos compromissos, sendo honestos, né? Aquela palavra que nós lemos lá em Mateus 6, né? Para nós honrarmos, ser fiel no pouco e ser fiel no muito. E depois aqui tem um conselho maravilhoso. Você pode buscar sim dinheiro, você pode buscar sim riqueza, mas peça a Deus sabedoria para usá-lo. O versículo que nós lemos lá em Eclesiastes é um presente de Deus, mas use com sabedoria. E aqui novamente em Timóteo nós vemos este conselho também. Não sejam arrogantes, não ponham a sua esperança na riqueza. Lembra, dinheiro e riqueza é algo passageiro, sempre passa por nossas mãos. E eu quero deixar aqui também uma palavra para você. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade financeira, onde você não tem dinheiro na sua carteira, não tem dinheiro na sua conta bancária. Todos nós podemos passar por esses momentos também. Vou só voltar novamente lá. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Se você está passando por esses momentos, saiba que tudo passa, né? As coisas são passageiras. E, inclusive tem um versículo lá em Eclesiastes 7, que nós lemos inclusive, para nós aproveitarmos os dias bons, mas quando chegar o dia ruim, considera também. Analisa bem o dia ruim, porque Deus fez um para se opor ao outro, para que nós tenhamos as visões completas desta vida aqui. Imagina se nós tivéssemos somente coisas boas aqui, né? A gente não iria angariar o céu. Então nós temos que ter a sabedoria de Deus. Se você está passando por dificuldades financeiras, ore a Deus, peça a Deus sabedoria. Deus abre portas, Deus é o Deus da providência, Ele sempre vai prover. Ele não tem prazer em ver um justo sofrer. Seja fiel no pouco, seja fiel com aquilo que você tem hoje, para quando você tiver muito, Deus também irá se agradar de você. Tenho certeza que os versículos que eu li aqui para vocês são muito poucos, né? A Bíblia ela é repleta de conteúdos de todos os temas variados. E se você lembrar de algum outro versículo, um outro tema na Bíblia que fale sobre dinheiro, que fale sobre riquezas, deixa aqui nos comentários, né? Quem sabe quem for ver lá na frente vai se deparar com os seus comentários e também pode aprender muito sobre a sua experiência. Eu sei que esse vídeo vai ser bem longo, mas eu espero que você tenha entendido esse tema e nós tenhamos sabedoria para conversar sobre dinheiro. Que Deus te abençoe, eu espero você no próximo O que a Bíblia Diz. E na semana que vem também tem vídeo novo com outro tema. Se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal a crescer. Deixe o seu like, coloque aqui nos comentários algum versículo que você lembra que fale sobre esse tema. E assim nós vamos prosseguindo a nossa caminhada espiritual, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Muito obrigado pela participação, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo semana que vem. Tchau!